Olá, sejam bem-vindos ao quarto episódio do Despachados, o podcast do TLPO Advogados, sempre trazendo temas e conversas atuais sobre como o direito impacta e ajuda nossas vidas. Já discutimos aqui planejamento sucessório, terceirização e aposentadoria. Agora vamos falar sobre contratos imobiliários. Quem nunca vendeu, comprou ou locou um imóvel e teve que se deparar com longos contratos com cláusulas de difícil compreensão? Na nossa pauta estão assuntos como compra do imóvel na planta, incorporação imobiliária, loteamento, condomínio, alienação fiduciária, permuta, contratos de gaveta e locação. Para explicar e tirar dúvidas sobre tudo isso, conversaremos com o Dr. Renato Toledo Lima, sócio fundador do TLPO Advogados e com cadeira cativa já aqui nos estúdios do Despachados. Além de especialista em diversas áreas do direito, o Renato é um grande orador e também debatedor sobre temas como história, política, economia e teatro. Junto com ele no estúdio está a doutora Ellen Cássia de Oliveira, graduada pela Unip e pós-graduada em Direito Civil e Empresarial pela instituição Damásio Educacional. Natural de Matão e leitora de Érico Veríssimo, ela cresceu em Ribeirão Preto e se define assim profissionalmente. Abre aspas. Uma advogada prática, focada na solução e sempre alinhada à realidade e aos interesses de quem atendo. Fecha aspas. Muito bem, sem mais delongas, vamos então ao quarto episódio do Despachados para discutir contratos imobiliários com o Dr. Renato e a doutora Ellen. Olá, Ellen, tudo bem? Olá, Gustavo, tudo bem? E você? Tudo ótimo. Renato, tudo bem? Tudo certo. Muito bem, já estou começando chamando-os de Renato e Ellen e Renato, sem o doutor e o doutor, para deixar aqui a nossa conversa sem formalidade, mais despachada, né? Olha, a gente vai falar de contratos imobiliários, eu não poderia deixar de citar um clássico que todos nós agora colocamos como exemplo quando o assunto é esse, que é do empresário Abílio Diniz, né? Que disse que, quando perguntado qual era um grande arrependimento que ele tinha na vida, e ele disse que era não ter olhado e feito um contrato melhor naquela parceria com o Cassino, tanto que depois ele se desentendeu com o sócio e saiu, né, do Grupo Pão de Açúcar. Ou seja, ele falou que se é para brigar, briga e discute na hora do contrato, depois respeita-se o contrato. Por isso eu começo com você, Ellen, né? Qual que é a importância de um contrato na hora de fazer uma transação imobiliária de compra, venda ou locação? É um prazer imenso falar sobre esse tema. Eu falo que contratos imobiliários, ele tem o meu coração, porque é justamente isso, né? O contrato, ele é a espinha dorsal de qualquer transação imobiliária. Então, é no contrato que vai estar ali refletindo direitos, as obrigações das partes, os deveres. E eu costumo dizer, tem um dito popular, né? O combinado não sai caro. Então, se as partes ali no momento do início, que tem aquele ânimo, aquela vontade, a pessoa, vamos supor, de compra e venda, né? De vender, a outra de comprar, traz de maneira clara os objetivos, né? Transpareça ali qual que é a vontade de cada uma das partes, claro, em conjunto aí com o ordenamento jurídico, visando isso. O combinado não sai caro. O contrato bem feito, o contrato que traga essa clareza, essa vontade, em conjunto com o ordenamento jurídico, ele não vai ter um risco, né, um alto risco. Vamos ilustrar aqui, vamos supor, vou comprar uma fazenda, o valor é alto. Então, traz, claro, quais as condições resolutivas, quais são as garantias, quais são ali as condições de passivos ambientais, se vai ter ali levantamento de maquinário. Por quê? Se você não tem tudo isso, todas essas regras refletindo aí no contrato, você vai ter que, às vezes, recorrer ao judiciário. Então, vai sair mais caro. O risco é mais alto, você levar uma demanda para deixar para o juiz decidir. Então, assim, em qualquer transação, em qualquer... seja na locação, seja na compra e venda, o contrato ele vai ser a espinha dorsal, ele vai ser a base. Então, é importante ele deixar bem claro a vontade das partes.
Muito bem, isso fica claro, né, Renato, que o contrato não é uma burocracia, né? Ele faz parte do negócio bem feito, né? Acho que tem muita gente que tem preguiça, não quer ler, acha que o que foi combinado ali vocalmente ou no fio do bigode, né? Como se o contrato não fosse algo necessário. Eu te pergunto, assim, quem são os clientes do TLPO que buscam o escritório? Quem está comprando, quem está vendendo, quem está alugando? Qual é o perfil hoje do cliente do TLPO quando o assunto são contratos imobiliários? Olha, hoje a busca é grande em negócios de grande monta. Então, por exemplo, quando você tem uma operação como uma compra de uma propriedade rural, né? Tem vários assuntos que gravitam em torno desse eixo, que é a operação em si. Então, por exemplo, a existência de um passivo ambiental, quais são uma due diligence completa, né? Quais são os documentos que eu preciso olhar, quais são as certidões que eu preciso pedir e tudo mais. Então, isso naturalmente traz para o escritório. E também a questão da venda, né? Então, se eu vou vender uma fazenda, não só se eu vou comprar, eu preciso saber como é que eu vendo pagando menos imposto, né? E aí não se trata de sonegação, se trata de aproveitar quais são as regras melhores. Então, por exemplo, o ganho de capital para uma pessoa física, ele acontece entre a diferença pela qual eu vendi, né, e o preço pelo qual eu comprei. Custo de aquisição, custo de venda. E eu posso, por uma regra tributária, usar o ITR de quando eu comprei contra o ITR de quando eu vendi, o valor que ele tem no ITR. E fazendo isso, eu pago só sobre a diferença entre os ITRs. Mas para isso, eu tenho que vender o imóvel depois do ITR entregue naquele ano. Então, a maior parte das transações de propriedade rural acontece no segundo semestre. Porque é depois. Então, assim, às vezes a pessoa, o seu plano, coloca a venda daqui a pouco. Mas o proprietário sabe disso ou ele tem essa informação quando ele busca, por exemplo, o aconselhamento de vocês? Muitas vezes ele acaba descobrindo isso depois de conversar com um profissional, né? Mas é uma prática já do mercado que às vezes as pessoas não sabem por quê, né? Às vezes as pessoas não sabem, imóvel rural se compra ou se vende no segundo semestre, mas por quê? E a explicação da tradição está lá no direito tributário, né? Pois mas para negócios menores também é aconselhável? Todo tipo, né, de transação imobiliária é aconselhável. Você pode ter um problema muito duradouro, né? Às vezes você vai comprar um imóvel, você vai se comprometer com um financiamento de longo prazo, né? E nós temos também muitos clientes que são vendedores em série, né? São seriais, né? São vendedores, loteadores, construtoras, né? Então a gente tem muito essa experiência dos dois lados do balcão, né? De aconselhar tanto o vendedor quanto o comprador. Sim. Tanto na posição de consumidor, quando ele é uma pessoa física comprando uma pequena propriedade, né? Quanto do fornecedor, né? Que é uma construtora, né? Um player aí do mercado aí que já esteja com alguma relevância. Às vezes pode ser um negócio, né? Não uma venda tão significativa, mas para a pessoa que está vendendo é o maior patrimônio dele. Então, é o negócio mais importante, né? É o negócio mais importante. E até a compra, né? A pessoa está comprando um sonho ali. Então, a pessoa física é um imóvel que ela está ali depositando, que ela vai passar ali algum tempo pagando. Então, uma assessoria, a gente tem clientes sim, que buscam assessoria. Alguns casos a gente pega já com contrato já formalizado, aí a gente tem que dar um suporte pós a formalização do contrato, mas também é um público-alvo e a assessoria, seja para uma compra pequena, uma compra de grande monta, ela sempre é importante, porque ela vai refletir ali, muitas vezes, o sonho da pessoa. Então, precisa ter cuidados especiais que o contrato, bem feito, ele acaba ali trazendo essa diligência, né? E essa proteção, essa segurança jurídica para a pessoa, para ambas as partes. Não dá para escorregar no contrato, né? Gustavo, a gente fala lá no escritório, faz parte da nossa filosofia de trabalho, que não tem caso pequeno, tem profissional que isso é pequeno. Então, todos os casos são importantes, são muito importantes para as pessoas. E isso aí, então a gente vai ter que lidar com cada caso com a mesma dedicação, independentemente do tamanho que ele tenha. Porque isso é ético e também não é só obrigação, né?
mas é também um pouco da nossa paixão, né? A gente de se entregar Sim. inteiro em cada lago a lua toda brilha, né? E alta Isso. vive, né? Isso é do poeta. Claro, eu acho que é um compromisso do escritório com o seu cliente, né? Acho que não poderia ser diferente, acho que vocês devem seguir isso bem à risca, não tenho dúvida sobre isso. Eli, vamos falar então sobre os tipos de contrato. Existe um aí muito comum no mercado que é a compra do imóvel na planta, né? Como é que funciona esse sistema e quais cuidados devemos tomar? O contrato na planta, ele é uma grande oportunidade e atualmente ele facilita o cliente aí conseguir a conquista, muitas vezes, do seu primeiro imóvel. E por ter uma facilidade, ele é também um contrato que ele exige muito cuidado. Então, vamos supor, às vezes a pessoa vai se deparar com um contrato de 40 laudas. E aí assusta, né? Nossa, mas 40 laudas, por que de tudo isso? Porque a lei, ela exige assim. A lei, ela exige que se traga ali não só a vontade das partes, mas reflita de maneira clara quais são os direitos, quais são as obrigações. Então, o que uma pessoa que deseja investir o seu dinheiro, eu quero comprar um imóvel na planta, como que funciona? A primeira coisa verifica se essa incorporação, se a gente estiver lidando... está registrada no cartório de imóveis, verifica, porque você vai comprar esse imóvel, a fração ideal, inicialmente, porque a construtora, ela vai construir durante o período que você vai pagando as parcelas para ela. Então, você verifica primeiro, vamos ver se essa incorporação de fato ela é registrada, qual que é, faz uma diligência nesse aspecto, antes de chegar no momento ali da assinatura do contrato. Quando você diz você, seria assim, com o trabalho do escritório de advocacia, né? Porque às vezes a pessoa não tem todo esse conhecimento, ou mesmo para lidar com um documento de 40 laudas, quer dizer, é importante ter o registro do memorial de incorporação, é importante ter essa diligência. Mas vamos supor que uma pessoa dispensou, ela não teve essa assessoria, ela por conta foi e assinou um contrato. Quais são os principais cuidados? Verifica que, muitas das vezes, o contrato ele traz um quadro-resumo. O quadro resume as condições gerais. Nesse quadro-resumo, é obrigatório, precisa ali constar as principais cláusulas do contrato. Quais são? Verifica prazo de entrega, verifica condições de pagamento, verifica as condições de rescisão, porque às vezes esse contrato ele vai perdurar 30 anos. Então, se eventualmente houver uma vontade da parte em rescindir, qual que é a consequência? Então, todos esses requisitos precisam ser cuidados. E na incorporação imobiliária, mais ainda, né? Porque você está comprando uma fração ideal, não é ainda um imóvel. Então, verifica quando que esse imóvel ele vai, de fato, ser entregue, ele vai estar materializado, que você vai ver esse imóvel, né? Quando você vai pegar as chaves do seu imóvel, vê o prazo, verifica as condições para a entrega, condições do adimplemento desse contrato. Então, são requisitos aí que a pessoa, quem está comprando, né? Quem tem o interesse de comprar, precisa cuidar. E tenho hoje uma segurança a mais, que veio de um incentivo tributário, né, que é o regime de afetação. Então, tem um regime especial tributário, que a gente chama de RET, que a incorporadora pode submeter uma torre, por exemplo, que ela está construindo, a esse RET, pagar 4% da receita bruta apenas de carga total tributária, o que é menos do que se costuma pagar em qualquer outra modalidade, a partir do momento que ela registre a afetação do imóvel, ou seja, aquele imóvel está vinculado à concretização daquela obra. Inclusive a empresa, porque aí cada torre se torna uma empresa, vai ser uma sociedade de propósito específico, uma pessoa jurídica que vai ter como finalidade apenas construir aquele imóvel. E se aquele imóvel, se não houver dinheiro suficiente ainda acumulado para concluir a obra, eu não posso distribuir lucro ainda. A empresa fica proibida, ela só pode distribuir lucro depois que ela tem o orçamento todo guardado ali para a conclusão do cronograma de obra. Então, isso gera uma segurança maior. Isso é uma ideia que veio depois daquele caso dos mutuários da Incol. Sim. Então, assim, e que ajuda aí quem está... Dá mais segurança, né, para entrar. Não são todos os casos que estão
submetidos ao regime de afetação. Mas é uma segurança maior se a pessoa verificar se aquele imóvel que ela está comprando está no RET, né? Ou está afetado. Entendi. E, bom, outra muito comum hoje no mercado imobiliário são os lançamentos de condomínios e loteamentos, né? Algumas vezes as pessoas confundem um pouco um com o outro, né? Quais que são as principais diferenças, Renato? O condomínio, ele é uma propriedade coletiva, né? Então, inclusive as ruas, toda a área comum, ela pertence àquelas pessoas que têm as unidades, né? E o loteamento, não. O loteamento, ele é público, ele é um bairro, né? Ele é um bairro e cada um tem apenas o aparelho viário, né? O aparelho de acesso, ele pertence ao município. E existem loteamentos fechados, que aí ele é meio que um centauro, né? Ele é metade cavalo, metade humano, ele tem um pedaço ali que o acesso é restrito, mas não significa que ele não é público. Ele é público, mas ele pode ter o acesso dele restrito, que é o acesso identificado, um acesso controlado, que não impede que as pessoas, os munícipes em geral, adentrem o ambiente, mas eles precisam se identificar. É apenas uma medida de segurança, né, mas e que precisa de uma autorização do poder público, precisa de legislação específica no município para isso e tudo mais. Mas isso tudo tá no contrato. Se você compra um lote de um loteamento ou dentro de um condomínio, né, uma área, os contratos são diferentes ou eles são diferentes? Assim, se for um lote, pura e simplesmente, você está comprando um imóvel, um lote, né? Só tem um endereço ali que é comum com outros lotes parecidos. Em relação ao loteamento fechado, por exemplo, alguns já são aprovados nessa condição. Alguns só vão se fechar depois, né? Se constitui uma associação de moradores, as pessoas que estão ali se unem e aprovam junto ao poder público o fechamento do loteamento. Tem loteamento dos anos 70 na Ribeirânia, em Ribeirão Preto, que foi fechado ano passado. O Jardim Canadá também, por exemplo. Canadá. Então, assim, são coisas que isso pode acontecer muito depois, né? E o condomínio não, o condomínio ele já nasce condomínio, né? Ele nasce já nessa condição com a área comum, com uma convenção dizendo como você usa a área comum, né? E para mudar a convenção precisa de 2/3, ou seja, as pessoas já compram ele com uma série de regras que o acompanharão, a menos que se consiga mobilizar os outros proprietários para modificar. Entendi. Olha, existe um temor, né, de quem compra, às vezes, por exemplo, a prazo, né, um lote e constrói, e no meio do caminho ele fica com dificuldades de pagar e fica... enfim, ele pode perder tudo o que ele construiu. Como é que funciona isso nos contratos? Gustavo, esse é um ponto muito sensível e é um ponto aí que precisa de cuidado desde o início da relação contratual. Olhando aí para um contrato de alienação fiduciária, como funciona? O cliente, o comprador, ele adquire ali e a garantia daquele contrato é o próprio bem. Então, vamos supor que a pessoa construiu no lote, ela começa a pagar as parcelas e ela pode usar. Então, ela pode construir naquele imóvel, ela tem esse direito. Às vezes é um financiamento, ele vai demorar 10 anos para pagar e ele constrói uma casa, por exemplo. Ele começa a construir. E o contrato de alienação fiduciária, ele tem um regramento próprio trazido pela legislação. Então, são regras bem específicas. Então, vamos supor que eu comecei ali a construir naquele lote, venho pagando as parcelas, mas chega em um dado momento, ele fica inadimplente. Aí não busca uma resolução, ele é chamado, recebe notificação, mas não tenta ali resolver aquele problema. O que pode acontecer? O que determina a lei? A lei fala que ele precisa ser intimado. Então, ele vai ser intimado no cartório, ele vai ter um prazo para fazer aquele pagamento. Se ele nada faz, o próximo ato é a consolidação daquela propriedade em nome da vendedora. Então, a vendedora, ali, para voltar àquele equilíbrio contratual, esse imóvel é consolidado e é feito ali o próximo passo seria um leilão. Visando o quê? O leilão, ele é para trazer um equilíbrio entre as partes. Então, vai ter um primeiro leilão sobre o valor
de avaliação. Então, se ele construiu, o primeiro leilão, ele é feito pelo valor de avaliação daquele bem. O segundo leilão, caso não haja aí arrematantes, é pelo valor da dívida. Então, esse leilão ele é feito, é pago a dívida para a credora, que ali também a gente é um mecanismo de equilíbrio. Então, ela paga ali a credora e o que eventualmente sobrar é devolvido ao comprador. Mas é extremamente importante, né, cuidar disso. Não deixar que chegue ao extremo de chegar em um leilão. Porque você está ali colocando, investindo. Chega a ser negligência, né, do comprador deixar quase chegar a esse ponto. É muita negligência você preferir construir ao invés de pagar a parcela, porque você ainda não é um proprietário pleno. Então, você adquiriu mediante financiamento, você deu aquele imóvel, ele é a garantia daquele contrato, então precisa ter muito cuidado em relação a isso. Então, é um tema muito sensível e precisa ter essa diligência, né? Então, começou, já sabe qual é o efeito. Bom, se eu deixar de pagar essa parcela, a consequência, isso vai estar no contrato. Vai estar de forma clara. Então, recebi uma intimação, tenta entrar em contato com a empresa, tenta ali rever o que pode ser feito, uma repactuação, antes de deixar chegar nesse extremo de momento de leilão. Porque até chegar aí, já se decorreu muitos outros atos que se deu ali. O comprador ele tem direito de preferência, antes de chegar nesse momento extremo, de fato, dele eventualmente vir a perder o imóvel, tá? E que é o momento final do leilão, que quando alguém arremata, eu tenho que liquidar a dívida, eventualmente, se sobrar alguma coisa, eu acabo restituindo o comprador. Mas é extremamente importante ter cuidado, porque é extremamente sensível e devido a esse regramento próprio. Hoje precisa fazer uma ressalva aos vegetarianos, mas planejamento e canja de galinha, né? Não faz ninguém, né? Mas porque às vezes a pessoa para, como a Ellen mencionou, né? Para de pagar para construir. Esse é um péssimo investimento, né? Porque tem que ter uma prioridade que ainda não é totalmente sua, né? Você começou a gerar um vínculo com aquele bem. Então, assim, reservar primeiro o valor da parcela. Com o que você tiver de sobra, você vai construindo, né? Porque senão... E aí o mecanismo do leilão, né, na própria alienação fiduciária, ele é interessante porque o imóvel vai valer aquilo que alguém está disposto a pagar. Sim. E o leilão encontra qual é o valor de mercado dele, né? Porque o leilão é uma oferta pública, né? E aí a devolução do valor, a gente chama... de soberba, né? Existe o risco de ser bem menor do que você esperava. Né? Pode ser menor do que ele gastou, porque às vezes existem muitas obras que são até irregulares, que ninguém vai querer adquirir, coisa de gosto muito individualizado, que ninguém mais vai entender ou alcançar o quão bom gosto você tem de tão individual que ele é, né? Ou seja, esse comprador pode se dar mal mesmo, né? Porque ainda, se ele construir ainda num padrão mais vendável, né? Ainda tem uma chance melhor de leilão. Mas se ele fizer algo muito personalizado, uma luva que só sirva na mão dele, vai ser difícil de achar alguém que compre. Sem dúvida. Esse termo, eu acho esse termo, alienação fiduciária, um termo pomposo, né? Como é que a gente define isso para esse conceito de alienação fiduciária, Renato? É uma venda em confiança, né? Alienação é a venda e fiduciária em confiança. Então, assim, é uma forma... Ficaria muito mais simpático, eu acho, né? Mas é porque o imóvel fica alienado, ou seja, ele fica ainda pertencente ao credor enquanto não se cumpre em todas as obrigações. O comprador, ele fica com a posse, mas ela ainda está a título precário, ele vai adquirir. O proprietário, que é o vendedor, ele consolida a propriedade no caso de inadimplência, ou seja, ele pega a posse também para ele. Se tiver algo construído ali, né, ele faz o leilão, né, no leilão que é extrajudicial, não é um leilão judicial, não, é feito via cartório. Feito o leilão, apura-se o quanto se conseguiu com o lote, paga
a dívida e o que sobrou é do próprio, devolve-se para o comprador. Busca-se o equilíbrio com isso, né? Uma tentativa aí, acho que é uma... Do próprio mercado, né? De conseguir financiar operações, né, que pessoas que não tenham, claro, recursos para comprar à vista, porque nesse caso de alienação fiduciária, às vezes demora 10 anos para que, se for esse o tempo de pagamento lá do lote, até ele quitar, isso vai ficar 10 anos, ele não vai ter a posse definitiva, então, do imóvel, né? Ele não tem a propriedade, ele não adquire, ele só adquire com a última parcela, né? Entendi. Mas se ele tiver algum percalço no meio do caminho, a recomendação, né, Ellen, é que ele procure o vendedor. Sim. Antes de, assim, eu não conseguir, vou ficar inadimplente, procura, tenta renegociar, tenta mudar, alongar as parcelas e tudo mais. O que não se deve fazer é simplesmente Abandonar. Sim. Jogar na mão de Deus, né? Sim. Bom, existem os casos de permuta, né? Por exemplo, o cidadão tem lá um terreno que se valoriza, a construtora chega e fala, olha, vamos fazer um negócio, eu vou incorporar e vou construir e te pago o terreno, te dando 2, 3 apartamentos. Bom negócio. Como é que esse contrato tem que ser? Quais são os cuidados que ambas as partes precisam adotar para que mais para frente não dê dor de cabeça para um ou outro? Esse contrato é um contrato muito comum no mercado imobiliário, mas é um contrato que, às vezes, quem tem um lote, às vezes vem uma construtora e fala, olha, vamos fazer uma parceria imobiliária, e às vezes já tive cliente que me procurou e falou, eles não querem adquirir, não querem uma compra e venda, estão falando da permuta. E a permuta, ela é... Como que funciona esse contrato de permuta? Eu falo que é um dos contratos, eu gosto muito, tenho muito carinho com esse contrato de permuta, porque é a partir dele que no futuro que gera a compra e venda dos adquirentes. Então, é muito bacana você acompanhar essa transação imobiliária desde o início. Então, o contrato de permuta, geralmente, como ele acontece, como que é as negociações e os cuidados que precisam ter, né? Geralmente, a construtora, ela vai passar para o dono da área, olha, eu tenho todo o know-how para construir. Então, a ideia a gente faz uma permuta. Eu entro com todo esse know-how de construção e você entra com a área. E lá no futuro, com prazo estabelecido, que isso é um ponto que tem que se cuidar nesse contrato, você vai receber X unidades autônomas. Então, esse contrato em si, ele tem vários regramentos. Também é um contrato aí extenso. Por quê? A permutante, né, a construtora, ela vai ali entrar com know-how, mas ela primeiro vai ter que aprovar esse empreendimento. Então, ela vai ter que suar durante algum tempo para conseguir o alvará de construção para efetivamente começar ali, incorporar e começar a obra. Estudo de impacto de vizinhança. Isso. Então, o contrato, ele é extremamente fundamental. Por quê? No decorrer desse processo, a construtora pode ter algum impacto. Às vezes, ela começa a aprovar na prefeitura e tem um problema de água na região. E isso impacta ali naquele contrato. Se eu tenho um contrato que ele é claro, eu tenho uma regra, como que as partes vão resolver? Elas vão negociar? Já vai rescindir esse contrato? Como que vai ser? Vamos postergar esse tempo, esse prazo? Então, eu acho que os principais cuidados fazer essa diligência de ter uma assessoria, porque é um contrato complexo, é um contrato que envolve aí, outras obrigações com o órgão público, que vai para além da conclusão final de ter ali a unidade autônoma. Então, ter a garantia, se eventualmente tiver o interesse de rescindir, porque às vezes eu fechei ali, o dono da área era o senhor José. O senhor José faleceu e o filho não quer mais empreender. Então, quais são as consequências? A construtora já está ali construindo, já gastou todo um financeiro para aprovar aquele projeto. O contrato precisa prever também essa possibilidade. Precisa ter todas as possibilidades possíveis, porque tudo que tiver ali é mais fácil. E tudo que você evita o judiciário, você não tem aquele risco alto financeiro, aquele prejuízo. E quando não tem jeito e você tem que recorrer ao judiciário, as regras do jogo estão claras. Então, é um contrato que é complexo, mas que é um contrato que dá para trabalhar para todas as partes ali, os interesses, amarrar, constituir tudo o que de fato quer com base aí no ordenamento jurídico. Eu senti que esse contrato é o preferido.
Ele é um contrato que ele é um contrato mãe, né? Porque ele programa todos os outros, né? Imagina, você tem lá a sua área que você vai fazer o negócio, aí a empresa vem e fala, tem interesse. Mas eu gostaria que você colocasse essa área numa empresa, porque a empresa não vai morrer. Então, eu não vou ter que negociar com seus 18 filhos, sabe? Por exemplo. Essa é uma coisa... Essa é uma boa precaução. É uma né? boa Estratégia preocupação. tributária também. Também, porque aí você vai fazer distribuição de lucro, não vai pagar diretamente na pessoa física. A distribuição de lucro, por enquanto, é isenta no Brasil, né? E às vezes você precisa também administrar a expectativa do dono do lote, que ele acha às vezes, eu quero que aconteça logo, eu quero receber logo um apartamento, ou se ele vai ganhar a porcentagem de cada unidade vendida, né? E imagina o que ela colocou aqui, você vai lá e pede diretrizes, porque você tem que pedir as diretrizes para fazer, né? O que vai ser aquele bairro ali? Município, né? Me conta o que você tem, o que você pensa para aquela região, porque eu tenho o meu plano, mas eu preciso ver o que é. E aí ele fala assim, olha, tá tudo certo ali, mas vai precisar furar um poço, porque a água ali só se você furar um poço. Aí você tem todo o custo de furar um poço. E aí isso não estava na equação quando você negociou com o terrenista. Por isso que se já tiver no contrato os gatilhos, as coisas... Assim, aconteceu já muito se fazer consórcio entre várias loteadoras para construir um poço numa área que está sendo urbanizada. Os custos ficam... Faz um rateio. Um rateio fica mais fácil, né? Bem interessante. Bom, falando em contratos, existem também os contratos de gaveta, né? Eu sempre olhei os contratos de gaveta com uma certa curiosidade, porque por que ele precisa ser de gaveta, né? Por que ele não é registrado, não é público? Quais são os interesses que estão por trás de um contrato de gaveta? Eles são comuns, Renato, nesse mercado imobiliário? Quais são, digamos assim, vantagens, né? Se é que elas existem, quais são as desvantagens? O contrato de gaveta, em geral, ele não é feito para algo escuso, né? Numa aquisição imobiliária. Ele é feito para ser informal e para postergar emolumentos e tributos. Então, você deixa para depois. Mas, ainda assim, o contrato de gaveta ele gera várias inseguranças para o adquirente, principalmente. Né? Porque a pessoa que compra, ela tem... o imóvel só se adquire com a gente chama de propriedade tabular, né? Aquela propriedade que está lá registrada na matrícula do imóvel no cartório. Né? Enquanto você não registrou isso, o imóvel não é seu. Você tem direito sobre o imóvel, você tem uma promessa de venda do imóvel, você tem um crédito que você já pagou e começou a adimplir, então tem expectativas de direito, mas o direito, efetivamente, assim, de propriedade, ele só acontece com o registro imobiliário. E isso, assim, muitas vezes em nome de uma economia imediata, fica para depois e depois se esquece. Vou citar um exemplo de um caso que aconteceu no escritório. A pessoa, quem vendeu, tinha um estabelecimento comercial simples, uma peixaria, enfim, há 20 anos. E vendeu por contrato de gaveta. A pessoa comprou, era um terreno, construiu, né, fez toda. E a peixaria agora, depois de sei lá quanto tempo, 30 anos, 20, sei lá, a peixaria quebrou. Faliu. Chegou aos bens dos sócios e está lá no rol de bens dos sócios. Você vai no cartório, está lá no nome do sócio. Então, assim, isso gerou uma insegurança muito grande. Lógico, você consegue provar e tudo mais, fazer embarque de terceiro, mas você fica muito vulnerável. Né? Fica exposto. Fica exposto. Quem compra por contrato de gaveta fica muito vulnerável. Às vezes, assim, o tributo, o emolumento... É um esforço que, na primeira oportunidade, não teve jeito. Foi uma coisa de ocasião, comprei um contrato informal ali, de gaveta, mas na primeira oportunidade, regulariza. Né? Faz uma poupancinha para fazer isso, para passar isso à frente. Às vezes não se preocupa para ver se na prefeitura trocou ou não, aí um IPTU que não é pago 1, 2, 3, 4 anos, vai para dívida ativa, ou seja, existem muitas dores de cabeça que podem surgir que talvez o contrato de gaveta não proteja, né? Porque ele foi feito para ser uma coisa onde tudo teria que dar certo. Né? Pensa assim, existem as pessoas de má fé. Se ele pega e vende depois para um outro, ele vende 2 vezes o mesmo terreno, o outro vai lá e registra.
Entende? Exatamente. O O tamanho risco da dor de da cabeça. dor de cabeça. É muita dor de cabeça, não vale. Vamos falar um pouco de locação, então, né? Acho que às vezes a gente está acostumado a alugar um apartamento, uma casa, mas existem contratos de locação maiores, né? Para empresariais, né? E tem até aquele termo, né? Built to suit, né? Sim. Que ou seja, você vai mexer num imóvel que não é seu, vai construir. Como é que vocês tratam esses contratos de locação? Quais são as preocupações? Desde o contrato comum, né, um contrato de locação, que é até muito mais a prática mais comum, acho que de todo mundo inicialmente, começar com um contrato de locação antes de eventualmente adquirir um imóvel, comprar um imóvel, ter o contato ali com um contrato de compra e venda. No contrato de locação, a gente tem que ter muito cuidado também. Você tá ali, você vai usar um imóvel que não é seu. Muitas das vezes você, eu quero fazer alguma benfeitoria. Então, naquele imóvel, cuida. O proprietário, ele tá ciente, como que é, por quanto tempo você tá alocando aquele imóvel é de fato, tá claro, o prazo é determinado. Então, são cláusulas específicas que a pessoa precisa cuidar. E quando eu estou falando de empresa, é mais além. Por quê? Quando você é uma empresa, você vai locar um imóvel, ali vai ser seu ponto comercial muitas das vezes. Então, se você assina um contrato, eventualmente, que não traz um regulamento próprio, que você não tem um prazo certo, ou mais, que você começa ali a investir naquele imóvel que não é seu e aquele contrato ele não reflete a realidade. Então, quando aquele contrato eventualmente ele vem a ser questionado, ele deixa o empresário muito vulnerável. Mas eu acordei assim, mas aí você olha o contrato, tá diferente. Então, quando empresarial, muito mais cuidado ainda, porque você vai estabelecer uma estrutura a partir daquela locação. Então, precisa ter cuidados. E esses contratos, quando eles são customizados, né? Então, eu estou alugando e vou fazer requisitos próprios, estrutura própria. Precisa ter muito cuidado aí em relação quais são as regras, né, do jogo. O que é que o contrato vai refletir? Eu posso, de fato, construir e, no fim dessa construção, eu posso levantar essas ascensões ou não? Eu vou ser indenizado ou não? Então, precisa cuidar para que o direito aí não seja prejudicado, para que você não tenha que recorrer ao judiciário e o judiciário recorrer ao seu contrato e você até ali, não tinha esse direito de construir, por exemplo, de fazer essa modificação desse imóvel. O proprietário, no contrato, não tem nenhuma autorização. Aí você vai ter que lidar com fatos e é muito mais difícil essa fase entre as partes, né? Você reconstituir um direito, tentar ali reverter, é uma situação bem complicado. Então, o contrato ele vai ser sempre o ponto de partida. E existe o aditamento. Então, né? isso que eu ia falar, os aditivos não podem corrigir contratos que começaram, ou vai depender Eu estava pensando justamente, assim, imaginando um caso concreto específico, né, que é o que você falou, lembrei. E assim, o que acontece, né? Você tem, a pessoa vai começar um negócio. Ela vai ao locador, ao proprietário, aluga o imóvel e o negócio começa a dar muito certo. Ela vai incrementando e constrói alguma coisa, amplia uma sala, e o contrato original, como era para uma coisa mais de start, né, uma coisa mais inicial, ele dizia assim, todas as benfeitorias, se construir alguma benfeitoria, perde para o proprietário no final, fica para o imóvel. Né? Não é o caso do Build Suite, que programa-se uma construção para isso. Sim. Né? Aí ele fala que perde. E aí a pessoa fez, já estou autorizado, o contrato está autorizado que eu posso construir, só que eu vou perder. E aí eu faço todo um movimento, a pessoa fala, nossa, construiu, deu o prazo, eu não vou renovar não, porque agora eu tenho um imóvel muito mais valorizado. O proprietário pode e está dentro da regra do jogo, né? Então, por isso, vai fazer alguma modificação substancial, busca um aditamento e se protege antes de consolidar situações, né? Sim. Seria natural, né? Porque se esse investimento for de monta, né? Acho que o próprio, a não ser que a relação seja muito ruim entre o
o locador e o locatário, né? Para que você queira ganhar uma vantagem. Mas se está escrito no contrato, né? Acho que o contrato sempre é soberano, né? Eu E acredito. antes dos fatos se consumarem, né? Antes de você mudar a direção do vento, né? Você ajusta as velas, né? Entendi. Eu tive, falando em contratos, eu lembro que eu comprei um imóvel há uns 15, 16 anos atrás e eu li o contrato, né? Esse é um contrato de uma construtora, então eram contratos iguais praticamente para 200, 300, 400 compradores. E eu notei que as pessoas, né, o próprio corretor falou, as pessoas, elas não leem o contrato, elas confiam. E eu li o contrato, achei algumas coisas que achei cláusulas muito severas assim contra o comprador, né, e a favor da construtora e através de negociação consegui mudar algumas cláusulas, mas o próprio corretor disse, não, isso aí também tem o Código de Direito do Consumidor, se você quiser reclamar, ou seja, era uma coisa meio esquisita nesse sentido assim, que parece que o judiciário está aí também para ser um complemento das relações, né, e isso não achei muito interessante, né. Quando a gente compra um imóvel de uma construtora, a gente tem o direito de mudar o contrato ou a construtora pode dizer, não, esse é o contrato padrão e a gente não muda uma vírgula? Existem políticas diferentes entre as construtoras, né? Você pode ter um contrato que é de adesão, que ele já está formulado e a pessoa não tem a possibilidade de discutir. Quer dizer, a construtora não aceita discutir. Mas a possibilidade de discutir sempre existe, né? E pode ser negociado cláusula a cláusula. O que é complicado é justamente esse ponto de presumir que eu não preciso ler os contratos, né? Na verdade, os contratos são feitos para serem cumpridos, não apenas lidos. Então, existe uma cultura paternalista, né? Eu só vou ler depois, se eu não conseguir cumprir... Se der dor de cabeça, isso. Aí eu digo que eu não li. Né? Então, eu já nem leio para poder dizer que eu não li. Então, eu fico com esse salvo-conduto aí Isso é uma característica do brasileiro ou não? Alegar a própria torpeza em geral, né? Mas assim, ficar com essa coisa assim, o meu salvo-conduto é justamente dizer que eu não tinha lido, então já nem leio, né? Mas isso não traz o bom direito, não traz e em geral, hoje isso tem sido também relativizado, né? Então, a questão lá do hipersuficiente, a gente comentou uma outra vez, do paternalismo da CLT, né? O CDC também tem. Eu acho que nem tanto ao céu, nem tanto à terra. A gente tinha, antes do Código de Defesa do Consumidor, a presunção de que todo brasileiro lia o Diário Oficial de cabo a rabo todos os dias, né? Então, assim, não podia alegar ignorância de nada, tudo você sabia. Com o Código de Defesa do Consumidor, a presunção é ninguém leu nada e todo mundo está inocente, mesmo naquilo que tem que se obrigou a cumprir. Então, a ideia hoje, assim, a gente precisa sair dos extremos pendulares e chegar no equilíbrio aristotélico. Aí, a virtude está no famoso meio, bom né? senso. Bom senso, a virtude mais bem distribuída. Todo mundo acha que tem, ninguém acha que precisa de mais, né? Mas, assim, um certo equilíbrio é muito importante, né? Um certo equilíbrio é muito importante. Olha, acho que a gente está chegando já, caminhando aí para o final da nossa conversa, a gente poderia falar muito mais tempo, claro, sobre isso. Eu vou pedir, então, aqui para finalizar, Ellen, vamos dizer assim, um conselho, uma dica. Assim, eu sei dar, assim, leiam, façam bons contratos e leiam os contratos, né? O que mais você sugeriria para quem está aí, né, empresa, pessoa física, fazendo um negócio imobiliário, né? Qual que é, assim, uma boa dica aí para ficar de olho e fazer esse bom contrato? Acho que você já deu a dica de ouro, a leitura, né? O início, você já começar o jogo sabendo quais são as regras. Então, leia. Mais do que ter um bom contrato, é importante que você saiba quais são essas regras, antes do jogo iniciar. Então, o que vocês bem pontuaram aí. É muita coisa, é difícil de entender, mas todo o contrato, partindo da compra e venda, né? Ele vai ter ali aquele quadro resumo com aqueles principais detalhes. Então, foca ali naquele quadro resumo, veja ali quais são, quando que o seu imóvel vai ser entregue, quais são o prazo de pagamento, porque como eu iniciei aqui esse podcast, o combinado não vai sair caro. Então, se você já entende e se você, no começo, tem a oportunidade de falar, olha, não gostaria que fosse assim, gostaria de rever. Claro,
tem mercados e mercados, tem construtora que permite, tem casos que há adesão, mas você sempre pode sair dali com esclarecimentos de todas as dúvidas. Essa parcela ela vai ser fixa, ela vai atualizar, se eventualmente eu deixar de pagar, quais vão ser as consequências? Então, ter aí esse foco, né, esse interesse, essa vontade de entender o que é que você, de fato, está assinando. Porque as pessoas, nossa, comprei, né, mas veja, de fato, esse regramento desse jogo para que você não seja surpreendido lá na frente. Então, o meu conselho, ele segue essa linha. Busque sempre se tem dúvida, né? Nossa, estou inseguro. É o seu sonho, você está investindo ali naquele imóvel. Busque uma assessoria inicial para que você tenha ali clareza, de fato, do que você está comprando, de fato, do que você está assumindo ao longo do tempo. É o que eu ia acrescentar, leiam e entendam, né? E se não tiver que até entender. Até entender, ou se não, peçam realmente o aconselhamento, porque não são contratos tão fáceis às vezes, Sim, né? Porque sim, existe um sem juridiquês, a legislação, então o acompanhamento jurídico eu acho que ele é sempre bem oportuno. Renato, alguma citação, para a gente finalizar, alguma dica, como é que você conclui a nossa conversa hoje aqui sobre contratos imobiliários? Eu acho que assim, é sempre ter muita prudência, muita cautela. São contratos, em geral, importantes para todos que estão envolvidos ali, né? Então, dar a importância a isso, cuidado também com ansiedade, né, com impulso, porque em geral a gente compra com algum tipo de emoção, de impulso, e nesse tipo de comprometimento, nesse tipo de aquisição mais relevante, é muito importante serenar as emoções, né, e procurar ali um filtro racional para estabelecer e ver o que você consegue cumprir, o que você vai fazer, né? Então, o que você vai se comprometer ali. Muito bem, eu agradeço a você, Ellen, Renato, pela conversa, pelas informações. O Despachados volta o mês que vem com um novo tema, com uma nova conversa, trazendo sempre aí temas atuais para quem quer entender o direito e como ele pode nos ajudar no nosso dia a dia. Tchau.